Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes, esse é o Monistério e como já é de praxe por aqui, a gente vai comentar um filme que todo mundo já deve ter assistido, daí eu posso falar com spoilers à vontade, sem problema nenhum. Esse filme é do Wim Wenders, aquele diretor alemão, e chama-se Dias Perfeitos, está passando agora no MUBI. E esse filme, ele é um pouco uma homenagem àqueles filmes daquele diretor japonês, Yasujiro Ozu, que são filmes sobre pessoas no cotidiano, conflitos bastante humanos e coisas que não são nem um pouco flash, com um monte de coisas acontecendo o tempo todo. São filmes sobre pessoas vivendo situações cotidianas, enfocando isso no Japão. E já se falou muito sobre esse filme, o filme está sendo considerado como um dos melhores do ano de 2023, a grande atuação do personagem principal, especial porque é um personagem mais calado e tem uma coisa de olhares e expressões que foi muito interessante. Mas basicamente a história é de um sujeito ali por volta dos 60 anos, talvez 50 e poucos, que é um limpador de banheiros na cidade de Tóquio, no Japão. E esses banheiros, eles são banheiros feitos por arquitetos e altamente tecnológicos, e os banheiros são completamente limpos, uma coisa que, se você pensar em termos de Brasil, é a coisa mais alien que pode se existir no universo. Na verdade, o filme nasce daí. O Wim Wenders foi chamado para fazer um documentário sobre esses banheiros que o governo de Tóquio estava fazendo com esses arquitetos, e é uma espécie de jeito de promover a cidade. Essa prática vem sendo feita, é bastante comum hoje em dia. Por exemplo, até o próprio Woody Allen já foi chamado para fazer filmes em vários lugares da Europa, porque daí você atrai turismo e essa coisa toda. E aí o Wim Wenders foi dar uma espiada na situação toda, e ele achou a ideia interessante, mas ele não queria fazer o documentário. Ele queria fazer uma história completa que usasse os banheiros de pano de fundo, porque realmente era uma coisa interessante. E aí ele contou essa história desse homem que a gente não sabe exatamente o que aconteceu na vida dele. Isso não vai ser explicado no filme e, não, na verdade, o diretor não parece se importar muito com isso, mas esse homem está numa espécie de repetição diária da rotina de limpar esses banheiros, e ele está ali tentando fazer o possível para ficar feliz com esse tipo de trabalho e levar a vida dele no cotidiano sem maiores conflitos e sem grandes expectativas. Antes de assistir o filme, eu tinha assistido um vídeo do Thomas Flight, que é um youtuber que eu gosto muito, e ele estava falando como esse filme ele é uma espécie de filme sobre contentamento. Mas aí eu fui surpreendido com o seguinte fato. Eu não achei que esse filme é um filme sobre contentamento. Eu achei que é um filme sobre resiliência. Por quê? Porque contentamento é uma coisa um pouco mais complexa. Resiliência é o que a gente vê nessa pessoa que é no protagonista, o limpador de banheiro. E é isso que eu acho mais interessante no filme, porque desde o primeiro momento do filme, quando o personagem principal abre os olhos, você percebe que ele está ali se puxando para fazer a vida dele fazer algum sentido, para ele conseguir ter algum contentamento no cotidiano dele. É uma coisa sutil de a todo momento ele perceber que ele não está exatamente feliz, mas ele procurar sair desse estado mental, em vez de aumentar esse estado mental, em vez de criar uma narrativa e continuar alimentando esse estado mental, ele faz o oposto, que é tentar usar coisas cotidianas e coisas que ele encontra como que vão ajudar ele a ter um pouco mais de paciência com aquilo e vão ajudar ele a ter uma visão um pouco menos pesada sobre a vida dele. Ele procura imediatamente, a partir do reconhecimento do estado negativo mental dele, ele já procura dar um jeito
de sair desse estado mental. E eu acho que isso aí é o filme inteiro. E isso vai culminar com a cena final, na qual isso é mostrado mais explicitamente, quando ele tem vários momentos de alegria, euforia e chorar e tristeza, tudo num pacote só. Por que eu não acho que é um filme sobre contentamento? Porque contentamento, você não fica buscando coisas para se aliviar. Você está simplesmente num estado que você não tem julgamento sobre as coisas. Você está numa situação de que o que vai acontecendo você vai lidando cotidianamente. Não tem essa necessidade de você ficar olhando para o céu e ver como as folhas são bonitas quando o sol bate, ou qual é o som que faz os passarinhos cantando, ou então as cores e as belezas. Você não precisa dessa medicação, de ficar procurando uma medicação. Você está simplesmente num estado não discursivo da mente, no qual não interessa muito se você está feliz ou infeliz, você tem a visão é como se tivesse um rio, e as coisas simplesmente vão passando e você vai lidando com elas conforme vem. E não é tão importante se aquilo se sente bem ou se sente mal. Não é que você vira uma múmia, não é que você não aprecie as coisas da vida, e também não é que você não sinta os problemas ou as dores que vão acontecendo. Uma vez que a gente é humano, a gente não tem outra escolha a não ser sentir essas coisas, mas não existe a narrativa que vai trazendo o peso ou uma suposta leveza para isso. Eu acho que no caso do protagonista, a Hirayama, se eu não esqueci já, ele está buscando um jeito de se aliviar. E isso aí para mim não é contentamento, isso aí para mim é também um tipo de luta, assim como para usar a comparação que o Thomas Flight faz no vídeo dele, ele está no mesmo nível do The Bear, de alguma forma, né? A estrutura do que ele está fazendo é a mesma coisa que o sujeito do The Bear, lutando para conseguir alguma coisa, mas é no nível mais sutil, é no nível que traz menos consequências para ele, cotidianas, né? O cara do The Bear está lutando que nem doido para se livrar do sofrimento e para conseguir atingir um nível de sucesso que ele imagina dentro da visão dele, de que é ter um restaurante X ou Y, e isso faz com que tenha muita consequência, muita dureza, é um processo muito pesado, então as consequências são maiores do que as consequências do protagonista do Perfect Days, que está ali no nível mais sutil, ele está buscando pequenas coisas que não envolvem tanta gente, não envolvem tanto esforço, então é mais simples. Mas ele está ainda procurando entretenimento, ele vai buscar na fotografia, ele vai buscar na observação das coisas cotidianas, e é tudo bem, fazer o quê? Esse é o jeito como os humanos se comunicam, esse é o jeito como os humanos vivem, e é o jeito como eles têm que lidar com a própria mente que a gente tem. Esse é o momento. Agora eu tenho umas outras anotações que eu fiz ao longo do filme para coisas que me chamaram a atenção e que eu fui percebendo na minha própria experiência de assistir ao filme, como a minha mente estava em relação àquilo. A primeira coisa que vinha na minha cabeça é o quanto eu tô treinado para pensar de tipo jornalístico. Eu ficava todo momento com essa coisa, o que esse cara vai revelar para mim, que vai fazer com que ele não seja tão bonitinho e perfeitinho assim quanto ele parece. O que está por trás dessa situação aí? Que ele tem um assassinato ali, tem ele era alcoólatra no passado, ou ele vai fazer alguma coisa que vai... Você fica procurando onde é que esse cara vai ser incoerente, onde é que ele vai errar, como é que ele vai ser maldoso. E daí, outra coisa que eu notei é que fazer um filme sobre contentamento no Japão é um pouquinho clichê, né? Ou tentar fazer um filme sobre contentamento, porque a gente já tem esse discurso atribuído ao Zen, que o japonês é um pouco mais voltado a estar presente no momento e um pouco mais de contentamento e também um detalhismo e tal. E eu acho que isso aí a gente já viu bastante nos filmes do Ozu, também a gente já conhece essas histórias e tal, sabe que não é bem assim, e também não é só assim, tem
é até mais profundo do que isso que a gente tem do clichê japonês, de que o japonês é calminho ou gosta de lidar com detalhes no cotidiano, mais paciente do que seria nossas sociedades aqui. Então eu acho que um filme desse, pensando no fato que o Wim Wenders é alemão, poderia ter sido feito em Berlim ou Nova York, poderia ter sido feito em alguma outra cidade do interior dos Estados Unidos, e eu, como tive alguma experiência de ver essas cidades, eu sei que existe um grande descontentamento porque as pessoas têm uma sensação de que a vida delas não vai a lugar nenhum, que aquela cidade é tipo um buraco que não vai sair dali, o cara tem que ir para uma cidade maior para poder crescer na vida. Então um filme sobre contentamento seria legal num contexto desse. É claro, quando um filme desse é feito no Japão, a gente tem o extra do Japão ser um lugar em especial, e eu acho que não tem quem assiste esse filme não tem vontade de ir lá e ver a Tóquio de perto. É claro, tem outra coisa que eu anotei aqui é que tem esses outros personagens que aparecem e tentam dar um choque, né? Tentam fazer o personagem principal parecer mais... na verdade, eles ajudam o personagem principal a parecer mais calmo, que é o caso do outro rapaz, que é o limpador de banheiro junto com ele, que é um jovem, que está ali naquela coisa de querer ganhar dinheiro e querer arrumar uma namorada e vai achando quaisquer oportunidades para fazer isso, como por exemplo vender as fitas cassete do personagem principal, que faz a mínima ideia de que aquilo vale muito dinheiro. Ele é só um cara que ele não é do mundo digital, ele gosta da fita cassete, ele gosta de música americana dos anos 70 e aquilo tem um valor emocional para ele, mas dane-se se tem valor financeiro. Isso vai fazer mais sentido ainda quando a gente vê lá no final mais pro final do filme, que provavelmente esse personagem teve um background de dinheiro já, porque a irmã aparece com um carro, a irmã do personagem principal aparece com um carro um carro parece caro e também com motorista, e de alguma forma ali dá para entender que o cara não foi uma pessoa simples a vida inteira. E nessas horas, o jeito como o Wim Wenders mostra esses personagens lembra muito mangá, lembra muito anime. As expressões, o jeito deles falarem assim, levam um pouco essa visão um pouco do clichê que a gente tem da forma exagerada como os atores japoneses se expressam. E outra coisa que eu também notei aqui é que o Wim Wenders também vai criando essa narrativa o contraste de uma pessoa mais velha, de um mundo que está morrendo, com um mundo que é contemporâneo. No caso, por exemplo, o outro limpador de banheiro, ele limpa banheiro olhando no celular, ele não presta muita atenção no que ele está fazendo, ele é meio sloppy, assim, meio faz qualquer coisa, só está cumprindo o horário dele, mas pro protagonista aquilo é um trabalho que deve ser feito com tanto cuidado quanto tecelagem ou qualquer outro tipo, artes ou qualquer outra coisa que é feita com um pouco mais de status social. Isso essas contrastes que o Wim Wenders vai mostrando, e então esse é um filme, de certa forma, um filme de uma pessoa mais velha, né? Que é alguém que tem dificuldade de entender o mundo atual e vê ele como uma degenerescência. Eu posso dizer que eu, como uma pessoa mais velha, eu tendo também a concordar com isso, mas eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer que eu não estou na pele da geração Z, eu não, como se diz hoje em dia, não é o meu lugar de fala apenas criticar essas pessoas, mas também abrir um espaço para entender que esse mundo ele tem as qualidades dele do jeito que ele é hoje em dia. Embora eu não consiga reconhecer essas qualidades, e para mim eu estou mais do lado do protagonista do filme, né? E outra coisa também que é muito importante para esse filme, e que eu acho que foi um acerto muito grande do Wim Wenders, é a coisa da rotina. Ou como a rotina é uma coisa que faz a pessoa se sentir segura. Como a pessoa vai se sentindo
que ela tem um chão, se ela pode tomar o mesmo café todo dia, se ela pode escovar o dente do mesmo jeito, se ela pode acordar e arrumar a cama da mesma forma, como a rotina é uma coisa importante para ser humano, especialmente em momentos de esses estresses, esse momento de crônico, de infelicidade crônica, como parece um pouco ser o caso do nosso protagonista. Ele tem uma certa infelicidade crônica e ele tem que transformar aquilo numa vida mais passível de ser vivida com alguma alegria. Então a rotina ajuda ele muito a fazer isso, a fazer essa vida ficar um pouco mais tolerável para ele. E aí tem umas partes incríveis no filme, tipo essa coisa do jogo da velha. Alguém deixa um jogo da velha dentro do banheiro e o protagonista começa a trocar essas coisas, uma forma de comunicação completamente vintage, orgânica. Ele não faz ideia de com quem ele esteja lidando, mas é um momento poético muito bonito quando ele começa a interagir com quem quer que seja que estivesse fazendo o jogo da velha com ele, e no final a pessoa agradece, embora obviamente ninguém ganhou naquele jogo, e é uma atividade só de comunicação entre pessoas que nunca se viram e tal. E isso contrasta muito com os que eu chamei de momento lonely sandwich, que é quando o protagonista vai para ali para comer alguma coisa. Ele vai comer um sanduíche nas praças e ele vê outras pessoas comendo sanduíche com ele, e às vezes ele troca olhares com essa pessoa e faz uma mesura, né, como o japonês costuma fazer, e olha para a pessoa olha para ele, e tem um impasse ali. Eles não se comunicam, que é uma coisa, eu não sei, talvez japonesa. Se fosse nos Estados Unidos, provavelmente isso não ia acontecer, ou pelo menos ali na região que eu conheci, né, interior, as pessoas vão falar contigo, é certo. Se você trocar olhares com ela, é raro uma pessoa não ir falar contigo de alguma forma. Ela não vai puxar um small talk ali. Ou no caso do Japão, pelo jeito, as pessoas ficaram na delas lá. Então, em momento Lonely Sandwich, era um momento em que se via que o protagonista se abria para uma possível interação, mas ele nunca teve... ninguém quis interagir de volta, ou se interagia só nesse olhar e tipo mostrando, olha, eu sei que você tá aí, eu te vi, mas eu vou comer meu sanduíche aqui sozinho, não tô nem aí. Isso não é agressivo, é só fechar uma porta cordialmente, né? Outra coisa também que chamou muito a atenção, não tem patrão no filme. Tipo, ninguém cobra o protagonista se ele está limpando bem o banheiro ou não. Ele não tem nenhum tipo de... Tem um momento mais de estresse, assim, em termos trabalhísticos, que é quando o outro jovem que está fazendo, que também é limpador de banheiro, ele abandona o emprego, e aí ele passa todos o turno, as obrigações que ele tem durante o próximo turno, pro protagonista. Aí o protagonista tem que trabalhar o dia inteiro, e aí é o momento que ele fica estressado, né? Nesse momento ele fica puto e liga pro patrão e fala, eu não vou fazer mais isso, arruma outra pessoa para ficar aqui, que eu só vou fazer o meu turno. Esse é o único momento de estresse, assim, dá para dizer que é o momento mais quente do filme em termos de estouros emocionais, né, visíveis. Mas fora isso, não vejo nenhuma relação com a companhia, não vejo nenhum patrão enchendo o saco. Era tudo muito ali o protagonista com os princípios e as visões dele do que ele achava que é um trabalho bem feito. Interessante isso. É de se perguntar se é assim mesmo no Japão. Se for assim, eu acho que eu mesmo queria ser um limpador de banheiro no Japão, onde é que eu mando meu currículo. Aí, outra coisa também é a ênfase na cultura de língua inglesa. Isso aí eu acho que é uma coisa totalmente do Wim Wenders. Assim, eu não sei se o personagem ia ser, no Japão, ia ser tão assim, de ficar ouvindo Velvet Underground, e ficar ouvindo Patti Smith e essas coisas. Possível, os japoneses eles têm essa tradição de incorporar muita coisa da cultura americana mesmo, e transformar
no estilo deles. Isso é muito famoso na área da moda, mas também na música e tal. Punk rock japonês é uma coisa de outro mundo. E, enfim, tem uma ênfase aí que também eu acho que é um certo romantismo, que essas coisas, essa cena particular dos anos 70 dos Estados Unidos, ela traz um romantismo grande, uma certa coisa de valores que permeiam todo esse filme e que também é um pouco supervalorizado, essa coisa americana que parece livre, parece poética, mas é de se perguntar. Eu acho que o próprio Japão teria umas referências culturais interessantes para mostrar nesse filme aí. Mas enfim, é o filme do Wim Wenders, não é o meu filme, e eu acho que é interessante, válido a gente ver que o Wim Wenders também é possuído, assim como eu e como muitas outras pessoas, pela cultura americana dos anos 70. Possuído, eu acho que é a palavra correta. A gente foi tão absurdamente acostumado a gostar dessas coisas e achar bonito, e achar poético, e achar que isso é um dos suprassumos da cultura, que causa esse efeito de nostalgia. Mas tem muito mais outras culturas por aí, outros valores e outras coisas, só que não vieram por trás de, como diz os certos jornalistas, o Império Americano. Então, é isso aí. Então, fechando, eu achei que é um filme sobre resiliência, não é um filme sobre contentamento. Eu acho que vale a pena ir buscar filmes sobre contentamento, eu acho que tem, e é possível que até o Ozu mesmo tenha. Vamos pensar no assunto aí, ver o que a gente acha, mas certamente é um bom filme sobre resiliência. Eu acho que é um filme interessante numa situação em que você não tem ainda o contentamento, você não desenvolveu o contentamento num ponto de vista diário mesmo, assim, realmente você não tem isso. Esse tipo de resiliência é uma resiliência, eu acho, mais saudável do que você entrar no mundo do The Bear, né? Eu querer, não, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou ser o mais meritocrático possível e vou vencer esse mundo horrível no qual eu vivo. Eu acho esse filme do Wim Wenders, ele acerta muito mais, porque ele de certa forma, ele vai num contraponto, ele é de alguma forma revolucionário para os dias de hoje, porque ativista, eu diria até, porque tá todo mundo tanto na vibe de combate, que um filme como esse chega a ser assustador, porque e a gente tem até que comemorar que filmes como esse sejam feitos ainda hoje em dia, mostrando outros lados. É possível ter uma existência humana fora desse desespero, ansiedade, essa luta, né? Então eu acho que é isso aí. Foi o que eu pensei sobre esse filme. Como sempre, não estou preocupado com a data de lançamento, nem spoiler, e nem se é novidade, se não é novidade. É só um filme que vale a pena comentar, e tá lá no MUBI, chama Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Tá certo? Até a próxima. Esse foi o Mono Estéreo de hoje, e a gente volta aí quando der certo. Até.